A pergunta é, né? Como podemos reconhecer ao mensageiro de Vaikunta, né? Como reconheceremos o verdadeiro do verdadeiro e vamos distinguir do falso, né? É a pergunta para o Bhaktisiddhanta. Então ele responde: então neste mundo existem duas formas de adquirir conhecimento, uma é através da experiência própria, outra é entender que a experiência deste mundo é incompleta, insuficiente. Portanto, para saber do mundo superior, devemos nos render por completo a um santo que desceu este mundo e escutá-lo. Então, existem basicamente algumas formas de se obter conhecimento neste mundo. Né? A primeira que nós entendemos, né? Basicamente são duas. Né? É através de pratyaksha. Pratyaksha significa a experiência sensorial, ou seja, que nós podemos aprender através dos nossos sentidos. Né? Por exemplo, quando vamos conhecer as coisas, né? Nós vamos experimentar com os sentidos pela primeira vez. Né? Então, por isso que a criança ela vai botar tudo na boca. E, por exemplo, agora nós percebemos, né, que a madeira ela não é tão fria quanto a pedra. Ou se nós colocamos a mão no fogo, nós também vamos entender que isso vai ser muito perigoso e vamos tirar a mão do fogo. Entretanto, a primeira vez que experimentamos isso é um conhecimento muito espetacular. Né? Conhecer a temperatura da água fria, isso é pratyaksha. Então nós vamos aprender muito com os nossos sentidos. Né? Só que acontece que os nossos sentidos eles são falhos, ou seja, os nossos sentidos são imperfeitos. Né? Então, por exemplo, nós não podemos escutar, né, alguns sons que este mundo material produz. Por exemplo, os sons ultrassônicos, né, nós não podemos escutar esses sons. Né? Nosso ouvido ele não capta isso. Um cachorro já consegue captar o som ultrassônico, até que existem esses apitos, né, para cães, né, que não fazem barulho. Né? A pessoa sopra o apito, o treinador, né? Sei lá, o adestrador, ele sopra o apito e o cachorro já fica ligado, mas a gente não escuta nada. O som existe, mas você não consegue captar. Por quê? Porque os nossos sentidos eles são imperfeitos. Né? Então, por exemplo, quando nós olhamos o Sol, né, nós pensamos que ele, pela nossa visão, o Sol, sei lá, ele é o tamanho de uma bola, uma coisa assim, mas não é isso. O tamanho do Sol é uma coisa que nós... claro, existe uma dimensão, né, ou seja, que nós podemos entender o tamanho do Sol, assim, cientificamente, mas isso é como uma aproximação. Né? A gente não pode realmente captar esse conhecimento somente com os nossos sentidos. Né? Então, por exemplo, agora a gente sabe que a Terra ela gira, né, em torno do Sol, né? Não é isso? Isso é como uma coisa que em algum momento se pensava diferente. Né? Se pensava diferente por quê? Porque se pensava que o Sol, né, girava em torno da Terra, porque isso é o que nós poderíamos perceber de uma forma mais grosseira. Entretanto, não, a ciência, né, ou seja, Copérnico, né, não sei, eles começaram com um avanço tecnológico, telescópio, começaram a pensar diferente, falar não é assim. E também começaram a admitir perceberam que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Né? E nós estamos parados, ou seja, nós estamos estáticos, nós podemos ficar estáticos, mas nós estamos, na realidade, girando. Então, para entender isso, é difícil com os nossos sentidos. Então, por isso que Pratyaksha é um método de obter conhecimento que pode nos ajudar até certo ponto, mas isso não vai ser o conhecimento definitivo nosso. Então, se nós queremos aprender deste mundo, né, só com Pratyaksha não vai funcionar. Outro método também de se aprender, de você adquirir conhecimento, é através de Anumana. Anumana significa que você recebe conhecimento de outra fonte.
Então isso é uma forma também de se aprender. Ou seja, uma pessoa fala para você, olha, não coloca a mão no fogo, menino, porque o fogo queima. Né? Você entende isso. E talvez você vá até experimentar colocar a mão no fogo. Mas você já recebeu esse conhecimento, né? Que você o conhecimento que vem de outras pessoas que tiveram uma certa experiência, que receberam também esse conhecimento de outras fontes, e assim o conhecimento ele vai passando, né, de fontes a fontes, e as pessoas vão trabalhando esse conhecimento, desenvolvendo esse conhecimento e trazendo esse conhecimento para nós. Entretanto, a Numana também é um conhecimento muito falho. Por quê? Porque os nossos sentidos são imperfeitos. Ou seja, então isso é muito difícil você ter certeza de um conhecimento que você recebe. Né? Por exemplo, quando a gente era criança, né, a gente brincava dessa brincadeira, né, do telefone sem fio. Né? Pegava um copinho, né, do Danone, lá do iogurte, né, botava um fiozinho assim, né? Aí a pessoa falava no ouvido da outra pessoa, o primeiro que se sentava em círculo, a pessoa falava, o primeiro que falava, né, no ouvido, falava uma frase, né? Ele falava uma frase, e essa frase era repetida para o outro, menino para o outro, menino para o outro, menino, né? E esse era o telefone sem fio. Bom, e aí quando chegava o último menino aqui, que ele ia falar a frase estava completamente deturpada, né? Por quê? Porque os nossos sentidos são imperfeitos. Então, se nós queremos receber conhecimento deste mundo, né, através de Anumana, que é esse conhecimento recebido de outras fontes, né, de pessoas também, ou mesmo da história, e tudo isso vai ser um pouco imperfeito, porque, por exemplo, nós vamos, você pode até ter o conhecimento, sei lá, de coisas assim importantes que marcaram a nossa história, como, sei lá, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, coisas assim. Mas você não vai ter a certeza que foi assim mesmo, né? Você pode ter uma noção que, bom, foi mais ou menos assim, mas como esse conhecimento é transmitido pelos seres humanos, ou seja, é escrito, é gravado, tudo isso pode se deturpar, né? Se desviar. Então não é um conhecimento assim categórico, um conhecimento que você pode acreditar nele 100% fielmente. Não. Existe outra forma também de se obter conhecimento desse mundo, né? E até aí a gente diria também um conhecimento não só deste mundo, mas do mundo transcendental, que é através de Shabda Brahma. Shabda Brahma é o som divino. Isso já é um som que desce do plano superior. Então esse conhecimento é um conhecimento diferente. Por quê? Porque esse conhecimento ele nos traz uma verdade sem nenhuma falha, né? Nós chamamos isso, ou seja, um conhecimento que não tem nenhuma falha, né? É um conhecimento puro, é um conhecimento que vai ser transmitido, né? Através de uma cadeia, uma sucessão discipular, né? E onde, se as pessoas, né, se elas mantêm a pureza, elas vão transmitir esse conhecimento de acordo com os Shastras, de acordo com as escrituras védicas. Então o Veda, né, o Veda significa conhecimento, né? E o conhecimento ele foi trazido pelo som, ou seja, não foi uma coisa que foi... Claro, em algum momento ele foi escrito, né? Mas a princípio foi o som. Então o som e o on, né? O on, ele como é a base, né, de todo o conhecimento, de todos os mantras. Então através dos mantras, né, esse conhecimento ele foi descendo, e esse conhecimento ele foi sendo estabelecido, né, na nossa linhagem. Então quando nós entendemos que o conhecimento superior é o conhecimento que traz uma solução definitiva para os nossos problemas, né? Então esse conhecimento é um conhecimento que nós devemos assim respeitar muito, né? Então por isso nós estamos assim muito ávidos para receber esse conhecimento, um conhecimento superior, um conhecimento que vem realmente mostrar, né, a nossa posição constitucional. Ou seja, quando nós lemos, por exemplo, o Bhagavad Gita, né, em um momento, né, Arjuna fala, Krishna fala para Arjuna, né,
Não, eu já falei isso, né? Imagina, eles estavam. Bhagavad Gita é como se fosse a nossa Bíblia, né? O conhecimento é básico, mas mas ele é básico, mas não quer dizer que ele seja um conhecimento pequeno, é um conhecimento muito elevado, né? Só que ele é básico, né? Ele te dá noções básicas. Então, no início, Krishna ele vai falar para Arjuna, né? Tá, Krishna e Arjuna, eles estão assim diante de uma guerra fratricida, guerra entre famílias. E Krishna instrui o Bhagavad Gita, né, para Arjuna. E ele fala, olha, eu já falei tudo isso, né, só que se perdeu. E eu falei isso para o Deus do Sol, né? E o Deus do Sol falou para outras pessoas e se perdeu. Agora eu estou falando de novo, né? Então a Arjuna fica um pouco confuso, né? Ele fala, como é isso, né? Como você fala isso, como você falou para o Deus do Sol, né? E como agora isso tem que ser falado de novo, né? Que então Cristo explica, porque mesmo sendo um conhecimento divino, depois que de muito tempo esse conhecimento vai se perdendo, justamente devido a essas imperfeições dos sentidos que nós temos, né? Então o conhecimento transcendental ele vem a esse plano material de uma forma descendente. Isso que, assim, resumindo é isso, ou seja, ele desce. Então não é um conhecimento. Então as escrituras elas foram em algum momento escritas, por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de retenção da memória. Assim, então existem várias eras, né? E na medida que as eras elas vão são como ciclos, né? Chega um momento que as pessoas acabam perdendo a memória, assim, diminuem muito a capacidade da memória. Então elas não conseguem reter tudo, então as escrituras devem ser escritas. E se elas são escritas, significa que aí já existe o problema de serem perdidas. Enquanto o conhecimento ele é oral, o conhecimento ele é de uma fonte divina, ou seja, de um aspecto transcendente, do infinito para o finito, então esse conhecimento tem a garantia de ser um conhecimento perfeito, um conhecimento que não se perde, né? Que não é adulterado, que é um conhecimento que você acredita nele realmente, assim, que é o conhecimento. E esse conhecimento ele trata também do mundo material, ou seja, não é que ele só trata do mundo. Os Vedas, por exemplo, eles tratam de muitas. Na verdade, os Vedas vão tratar mais do Ekapati Vibhuti, ou seja, desse mundo material que é, de certa maneira, pequeno, né? Em relação ao mundo espiritual. Porque a gente pensa assim, não, mas será que é só isso que existe? Não é somente isso que existe. Esse mundo material, os mundos materiais, eles são somente uma terça parte de toda a existência, segundo as escrituras. E 3/4 tributi, tripada vibhuti, que são as 3/4, né, ou seja, o mundo espiritual ele é muito mais amplo, né? Então existem muito mais seres vivos, almas, né, entidades vivas, né, no mundo espiritual, né, no Vaikunta, né, bom, no céu espiritual, do que no próprio mundo material. Então aqui nós somos como se fosse exceções, ou seja, como se fosse comparando que tem pessoas que devem estar na cadeia, né, porque cometeram delitos. Então, de certa maneira, nós estamos no mundo material devido ao nosso karma, claro, mas também devido a uma vontade de experimentar o mundo material. Então, por isso estamos no mundo material. E a maioria das pessoas estão no mundo espiritual, onde elas não têm que nascer, não têm que ficar doentes, ou seja, não têm que passar por essas dificuldades que nós temos aqui no mundo material. Então, na realidade, saber do mundo superior é somente através de um processo descendente, de um processo quando o plano superior se revela, isso é uma revelação, né? E ele também vai explicar do plano material, ou seja, como funciona a sua energia, né? A sua energia material, como funciona o aspecto material.